Rapaziada, o Fluminense, como todo mundo sabe, perdeu pro River Plate. E a gente vai trazer aqui a coletiva do Fernando Diniz. Vamos reagir juntos. Eu ainda não assisti a coletiva, então vamos assistir essa coletiva juntos. Vamos dissertar sobre tudo que o Fernando Diniz comentar nessa coletiva de imprensa. Eu espero que dessa vez ele seja mais fiel ao que aconteceu dentro de campo e cobre os jogadores, mesmo sabendo que é difícil o treinador partir por essa linha. Mas esse aqui é o canal que tá o Tricolor, me chamo Gabriel Neves, estou sempre por aqui te atualizando, trazendo muita novidade do nosso Flusão. Hoje não é diferente, vamos trazer essa coletiva, vamos reagir junto, te convido a se inscrever caso não seja inscrito, a curtir e comentar muito lá no final do vídeo, quando a coletiva do Diniz terminar. Vamos ver o que nos reserva essa coletiva de imprensa. Vamos trocar de tela aqui e bora que vamos. E vou começar com o Gustavo Garcia do GE. Boa noite, Diniz. Eu queria que você fizesse sua análise da partida. O time, quinta derrota em 7 jogos. O que mudou desde aquele 5-1? E assim, também queria que você se manifestasse, porque a gente está recebendo vários vídeos de torcedores com relatos de torcedores, né, imitando macacos e tal, com atos racistas aqui na Argentina. Começar assim, boa noite, Gustavo. Eu faço a análise da partida, ou análise de 7 jogos e que tiveram 5 derrotas. Já passou, nós já ganhamos domingo, jogamos no fim de semana. Foi a análise do jogo difícil. O River soube pressionar bem a gente teve as nossas chances, sabia que o jogo ia ser difícil. Acho que podia ter tido um pouco mais de contundência no jogo. Depois que a gente tomou o gol, a gente foi melhor na partida até o final do jogo. Tivemos as nossas chances para fazer, tivemos lances duvidosos de pênalti. Então, assim, a gente sabia que o jogo aqui ia ser duro e a equipe lutou. Acho que a gente podia ter tido um pouco mais de controle, mas assim, o River soube marcar, soube pressionar alto, soube dificultar. Era o jogo para eles que eles não tinham outro resultado, se desempatou hoje praticamente estavam eliminados. Mas a equipe, principalmente no segundo tempo, depois que tomou o gol, a equipe teve uma postura dominante, de protagonismo, que eu acho que a gente podia ter jogado mais assim durante a partida toda. Em relação aos atos... Tá, só para concluir a primeira pergunta, o cara tentou empurrar uma pergunta sobre as últimas 7 partidas, onde o Fluminense venceu uma, empatou uma e perdeu 5. Diniz fugiu dessa resposta e analisou da forma dele o que aconteceu dentro da partida. Concordo com ele, já imaginávamos uma partida difícil e saberíamos que não poderíamos perder algumas possibilidades, como o Fluminense perdeu dentro da partida. Disse que o Fluminense tinha que ser mais contundente nas oportunidades que teve e que melhorou depois que sofreu o gol. Mas por que tem que ser depois que sofre o gol? Por que tem que ser depois que é pressionado, sabe? Por que o Fluminense não toma o protagonismo antes das coisas estarem difíceis? Fica o questionamento. Agora vamos ver o que ele vai falar sobre os atos racistas que aconteceram na Argentina, que é um absurdo. Vamos ver. De racismo, lamentável. Não foi só aqui dentro do estádio, nas ruas também de Buenos Aires. E a Conmebol, que gosta de fazer controle de tantas das coisas, é uma coisa que tem que tomar atitude em relação a isso. Não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma coisa que acontece com muita gente aqui. Não é um ou outro. São muitos. São muitos. A gente está vivendo num mundo que a gente é tudo irmão. A gente é tudo irmão. Ou só serve quem tem linhagem europeia? Só quem é gente, só quem tem linhagem europeia? Isso é uma vergonha. Uma vergonha para o país, uma vergonha para a cidade, uma vergonha para o clube. Permitir que torcedores como esse, que isso não é torcedor, isso não devia estar preso. Isso tinha que ser crime. E o futebol tem que, mundialmente, aqui na América do Sul, a Conmebol tem que tomar providência. Porque é só pegar a câmera de segurança, a câmera do estádio, e ver que foram vários imitando macaco. Vários. E achando que isso é bonito. Cara, eu concordo em número, gênero e grau. Primeiro, punição severa. Segundo, a Conmebol permite, porque se a Conmebol não permitisse isso, isso já tinha acabado, ou pelo menos diminuiriam os casos e quem fosse pego fazendo tal ato estaria muito encrencado, podemos dizer assim. Então, concordo muito com o que o Diniz falou, tem que realmente punir, tem que existir uma cobrança muito grande em cima da Conmebol, em cima da CBF, em cima de tudo que vem acontecendo, porque como ele disse, não é só com o Fluminense, todo mundo praticamente que vai jogar lá sofre com esses problemas. Então espero que dessa vez eles tirem a venda dos olhos e olhem realmente
para isso que vem acontecendo, porque é complicadíssimo, rapaziada. Eu vou ser sincero para vocês, eu tenho muita vontade de um dia, quando tiver condições, lógico, acompanhar o Fluminense por toda a América do Sul, mas se tem um país que eu não tenho vontade nenhuma de ir por conta desse tipo de gente que faz esse tipo de coisa, é na Argentina. Não tenho nenhuma vontade, nenhuma, zero vontade. Fernando, aquí, ESPN Argentina. ¿Qué cuestiones del primer juego, del 5-1 en Brasil, en el Maracaná, encontraste de diferencias con el 2-0 de hoy aquí en el Monumental? ¿Qué cambió o en qué River fue superior a Fluminense que no lo pudo ser en el primer partido? Eu acho que na primeira partida, 5-1, não mostrou o que foi a história do jogo. Foi um jogo mais equilibrado. A expulsão teve um efeito grande depois para o placar ser mais dilatado. E hoje aqui jogando na sua casa, o River jogava um jogo que ele tinha só um resultado. Não tinha como ele ter um outro tipo de postura. Acho que a gente demorou um pouco a entrar no jogo no primeiro tempo, mas em determinados momentos a gente teve um pouco de domínio também, mas o River soube fazer uma partida boa, teve uma pressão muito grande. E no segundo tempo o Fluminense, por conta de ter que buscar o resultado, a gente passou a ter o domínio da partida e poderia ter empatado no segundo tempo. Perguntou aqui sobre as diferenças do que aconteceu entre o 5-1 e a partida de hoje, onde o River Plate, de ontem no caso, né? Onde o River Plate venceu por 2-0. Diniz deu uma explicação meia boca. Na primeira partida foi mais equilibrado que essa na segunda, por exemplo, e que naquela situação o River ainda não dependia de um único resultado. E que nessa partida de 2-0 para o River tinha que ter uma postura mais dominante, uma postura de buscar o resultado a qualquer custo, porque era o único resultado que importava. Não concordo muito com a resposta do Diniz. Eu acho que o Fluminense jogou muito menos do que naquele 5-1. Lógico, teve a expulsão, mas a expulsão acontece, o Fluminense já estava bem na partida e estava buscando já a vitória por um placar melhor. Claro, a expulsão tem um peso? Tem, mas eu acho que não foi só isso não, Diniz. Me desculpa, mas eu não acho que foi só isso. Eu acho que o Fluminense realmente não jogou bem e, como você falou na primeira resposta, não soube ser contundente. Quando teve oportunidade, não conseguiu matar o jogo. La pregunta es para Felipe, estamos en vivo para 10 por radio. Consultar de Felipe si fue un partido especial para vos y sobre el final se te vio haciendo algunos gestos, si lo viste de esa forma, un partido quizás individual, porque en algún momento dijiste que sos hincha de Boca y que simpatizás por el Ceneice, si lo viste de esa forma el partido de esta noche. Especial es jugar contra Boca Juniors, jugar contra River es un partido normal para mí. Especial es jugar con la camiseta de Fluminense, especial es jugar la Copa Libertadores. Aquí normal, entré en campo y intenté ayudar a mi equipo de la mejor manera posible y ya está. Especial Felipe Melo sempre debochando. para mí es jugar contra Boca, contra River da igual. Outra vez aqui, Diniz. Diniz, diante dessa pausa com a data FIFA, o quanto você avalia que isso vai ser importante para o Fluminense diante dos desfalques e tudo desse momento que o clube está vivendo? Gustavo, acho que vai ser importante. A gente sabe que o Alexander vivia um momento excelente. Era um dos melhores jogadores do time e que fazia mais de uma função. O Keno também vivia um bom momento, a gente já teve o retorno do Martinelli, então a pausa nesse sentido vai ser muito boa. Mas eu repito, a equipe ela começou a ganhar produtividade somente depois do jogo do Corinthians. Essa é a minha avaliação. Hoje é um jogo muito difícil, ainda mais devido às circunstâncias que era jogar aqui. E a equipe, não a partida toda, mas em alguns momentos, soube jogar dentro das nossas características e tem posição aqui dentro. Então, assim, no segundo tempo, depois que a gente tomou o gol, repito, a gente esteve muito mais perto de empatar do que tomar o segundo gol. O Diniz meio que fugiu da resposta da data FIFA, porque ele não gosta de jogar a pressão pro elenco. Ele gosta de assumir a responsabilidade, matar no peito, ele mesmo falar sobre as coisas que vem acontecendo e fugir um pouco de queimar um jogador ou outro de repente. Não comemorou muito a data FIFA, disse que vai ser importante sim, porque podemos ter o retorno de alguns jogadores, falou bem do Alexander, que vivia um momento excepcional e que faz uma falta absurda, mas que o Fluminense, depois da partida contra o Corinthians, teve uma melhora de produtividade. O que seria essa melhora de produtividade, Diniz? Seria ter mais posse de bola, porque o Fluminense tinha perdido isso?
seria cercar mais a área do adversário, porque tá faltando fazer gol. Não adianta só trocar passe, só ter posse de bola. Tem que finalizar no gol, levar perigo de gol. Isso não tá acontecendo, cara. Não tá, de jeito nenhum. Valentina Cavata para Diario Olé. Buenas noches. Quería consultarles qué diferencias encontraron en el planteo previo al partido con lo que fue finalmente esta noche. ¿Qué tipo de partidos esperaban y con qué se encontraron? Ha dicho antes, con la primera pregunta. El primer partido era un partido competitivo hasta la expulsión. Aquí jugamos una final, sobre todo para River. Si no gana el partido, se empata, está afuera. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Nosotros creo que sabíamos lo que íbamos a encontrar. No teníamos muy claro que iba a ser un partido muy difícil, que River iba a salir para hacer la presión, que tenía que tener la posesión del balón y bueno, es claro que cambia mucho porque nosotros cuando jugamos en casa en Maracaná, sobre todo el primer tiempo, River hizo demasiadas faltas y el árbitro no cobró. Y hoy lo mismo, o sea que tampoco hay que ver eso, porque jugar contra un equipo fuerte como River, ¿no? Y que empieza a hacer faltas y que empieza a pegar patadas y que el árbitro no pita, es más difícil todavía. Es más difícil porque jugar contra River ya es muy difícil. Entonces, como he dicho, hemos encontrado el equipo que esperábamos, un equipo que jugó la final, y para nosotros seguir porque nosotros tenemos plena confianza que partido a partido podemos mejorar y ganar la Copa. É isso, obrigado, Fernando. Aqui fechou a coletiva de imprensa. Deixa eu voltar para minha tela para a gente comentar um pouquinho sobre essa fala do Felipe Melo. Então, o Felipe Melo falou ali na última resposta, basicamente, que o Fernando Diniz disse na primeira. O River Plate jogava uma final, o Fluminense já esperava uma partida difícil e o River Plate tinha que pressionar, tinha que jogar no campo do Fluminense, tinha que ter mais posse de bola, porque o empate tirava o River Plate. E para eles era uma final. Para o Fluminense, pelo que eu vi, não. Era como se fosse um jogo de campeonato carioca, só se for. Porque não pressionou, não finalizou tão bem, não teve superioridade dentro da partida. Pareceu que eles estavam jogando qualquer jogo. E não era qualquer jogo. Para o River era uma final. Para o River tinha que ser uma final. E por que para o Fluminense não? O empate garantiu o Fluminense na próxima fase. Se de repente as coisas não acontecerem na última partida, essa partida contra o River não seria uma final? É complicado. Algumas respostas que não encaixam. Felipe Melo debochando, como de costume, muito inquieto também. O Diniz correu da última pergunta, deixou para o Felipe Melo. Mas assim, minha rapaziada, eu não esperava algo tão diferente do que o Diniz falou. O River realmente tinha que jogar, jogou e venceu. A coletiva de imprensa estava aí. Se você gostou de algo ou não, deixa aí no comentário para a gente trocar ideia. Saudações tricolores, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar bastante os vídeos e também o canal do Quintal Tricolor. Tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense. Ficou para a última rodada, minha rapaziada, mas a classificação vai vir.